Ok, boa tarde. Nós estamos aqui na disciplina de Design de Joia 2 e hoje eu vou falar um pouco sobre algo ligado à metodologia. Os alunos foram desafiados a desenvolver uma coleção de joias que possa ser produzido na própria oficina que eles criaram. Né? Então, o foco do projeto de design agora é no sistema produtivo. Isso não deve desconsiderar, obviamente, os aspectos estéticos, os aspectos de público, né, os aspectos de materiais, etc., porém, ele precisa ser executado na joia. Os alunos fizeram algumas hipóteses projetuais e agora eu estou falando sobre a atividade 7, que vai ser feita durante o recesso. Então, tem aí um mês, um pouco mais, para fazer. Eu estou apresentando aqui o enunciado do exercício 7, que é ler o TCC, os processos produtivos do design de joias, né, que eu disponibilizei do Cresseron, aqui. Ele foi desenvolvido por uma pessoa chamada Diego, e ele fala sobre uma criação de uma joia que ele fez baseado num trabalho. Deixa eu pegar aqui. Conhecimentos. Resumo. O trabalho tem por objetivo estudar o sistema de produção do produto joia, tá vendo? Por meio do desenvolvimento de uma coleção, considerando o processo viável de produção. É exatamente o que eu pedi a vocês. Certo? Ele usou o que nós estamos trabalhando aqui na disciplina como o objetivo do TCC dele. Então, para isso, o que ele fez? Identificou as tipologias de joalheria, que eu conversei com vocês, e vocês fizeram a oficina de acordo com uma determinada tipologia, certo? E os materiais e tecnologias adotadas. E aí eu estou pedindo para você desenvolver uma coleção objetivando um segmento qualquer, certo? Vocês não precisam fazer pesquisa, como nós estamos na experiência aqui, e usar uma metodologia. Ele usou um modelo de desenvolvimento baseado na metodologia de Baxter, Lobar, Munari e Olver. Tá vendo? Ele misturou essas metodologias. Então, essas 4 metodologias estão no trabalho dele. Qual que seria a metodologia? Vocês podem fazer uma crítica a vocês. Olha, como que nós fizemos isso? Primeiro passo. A gente fez assim. Segundo passo. Para ver se o que vocês estão fazendo não já foi descrito ou registrado por alguém. E aí, refazer, ajustar, essa coisa toda. Então, essas 4 metodologias vocês vão encontrar aí. Tem outras, e eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Certo? Então, o que vocês vão fazer? Definir que metodologia vocês pretendem usar, ou usar para fazer aí. Certo? Então, vocês podem ver, puxa vida, o que nós fizemos, isso já foi descrito por Baxter, já foi descrito por Munari. E coloca. Então, etapa 1, ler o TCC. 2, a partir dessa leitura, analisar a hipótese que vocês elaboraram agora no exercício 6, me apresentaram, e propor que metodologia tem, e refazer o trabalho, tentando identificar os passos que foram ditos. E aí vocês vão registrar isso aí num Word, num PowerPoint, o que for, fazer um PDF e mandar para mim até o dia 25/1, tá? Então, mais de um mês aí para vocês realizar isso aí. Certo? Então, aqui é uma tentativa da gente trabalhar uma teoria ligada à prática. Beleza, pessoal? Beleza. Então, eu vou andar em frente para que possa... Bom, eu preparei um material aqui. Já está em tela aí para vocês, já? Sim. Eu botei aqui design de... tá certo. Metodologia de projeto. Vou falar um pouquinho o que é isso, certo? Bom, Brian Lanson, que está aqui embaixo, ele falou que nós poderemos mapear os processos. Como que a gente mapeia? Dando um nome e
mostrando como que ele ocorre em uma sucessão. Então, ele, depois de pesquisar durante 25 anos, empresas, cursos da área de arquitetura, urbanismo, de design, todo gênero, produto, gráfico, etc., ele começou a registrar isso. E aí ele falou que, no geral, essas três atividades, eu chamo de atividades, tá? Porque todo o processo de criação, todo o processo de design, de desenvolvimento de produto, ele vai ter essas atividades. Uma atividade de análise, uma atividade de síntese e uma atividade de avaliação. Aqui, ele descreve de um processo linear. O que é a atividade de análise? É a atividade que você organiza as informações que vocês têm, para que vocês consigam problematizar, quer dizer, definir, afinal de contas, eu estou fazendo o quê? E aí você vê público, vê sistema produtivo, vê qual é a questão, é fazer um projeto, uma joia para tal público, ou usando tal material, e aí começa a fazer as análises. Quando você consegue ter isso aqui organizado, passa a fazer uma síntese. O que é a síntese? É encontrar resoluções para o problema identificado na análise. Melhor, para problemática. Problema não é uma coisa ruim, não, tá? Problema, no campo do design, de projeto, é aquilo que se busca uma solução. Então, um problema é algo que vai se encontrar uma solução mais cedo ou mais tarde. Se não encontrar a solução, porque não é problema, tá? Então, a premissa do problema é uma possível solução, que eu não sei agora, mas eu, com processo, eu posso fazer. E essa solução é encontrada com síntese, na etapa ou na atividade de síntese. O que é a síntese? Você tira o essencial daquilo que você tem e junta em um algo que tem condições de contemplar tudo que foi feito na análise. Bom, a próxima etapa, depois da síntese, é avaliar. E você avalia verificando o que você propôs na síntese está atendendo ao problema, à problemática levantada na análise. Então, isso aqui é um processo, neste desenho aqui, linear. Da análise, você faz uma síntese, se a síntese não funcionar bem, você vai verificar na análise e faz esse sistema de rotação aqui. Depois da síntese, passa para avaliação. Se não der certo, você volta para a síntese. Ou se não der certo, você volta aqui e fica nesse processo. Bom, só que Brian Lance descobriu que isso não é assim que acontece na vida real. Nem sempre a gente começa com análise. Às vezes você tem uma ideia já. E aí você vai ver se isso é problema, é solução para algum problema. Então a coisa não acontece nessa ordem certinha aqui. Então, peraí, esse mapeamento aqui, ele não dá conta de representar a realidade. Bom, aí ele falou que seria melhor que fosse assim, né? Uma inter-relação entre análise, síntese e avaliação, levantamento de dados e descobrir qual é o problema exatamente, se relaciona com a avaliação e com a síntese, num esquema de rodízio aqui. Só que esse esquema aqui, ele não tem o objetivo expresso aqui, que é o problema e a solução. Esse triângulo aqui, ele tem uma função, ele tem uma destinação. É pegar um problema e transformar ele em uma solução, trazer uma solução para o problema. Então, ele chegou ao modelo de um processo como negociação entre problema e solução através das três atividades. Bom, eu trabalhando na tese, eu tenho uma proposta que evolui isso aí que o Brian Lance colocou.
certo? E eu estou trazendo aqui para vocês, para que vocês possam ordenar. Por que eu estou falando disso tudo? Porque no passado, a gente tinha um mundo da arte, e aí os artistas, eles desenvolviam as peças, as obras, em qualquer campo, artes plásticas, pintura, cinema, o que for, e não se conseguia ensinar isso, né? Não conseguia se compartilhar com outras pessoas, porque era uma coisa muito subjetiva. Então, no século XX, especialmente a escola de Bauhaus, começou a tentar ver de que maneira se podia ensinar ao outro os processos de desenvolver objetos. Por quê? Porque a indústria precisava disso. Certo? O sistema de reprodução precisava disso. Alguém, para ganhar um dinheiro a mais, precisava contratar várias pessoas para trabalhar junto com ele. E aí não podia depender simplesmente, ou melhor, única e exclusivamente do talento de cada um. Precisaria explicar, ensinar. E aí que esses mapeamentos começam a ser necessários. E aí que as metodologias começam a ser necessárias. Certo? Então, quando nós conseguimos descobrir qual é o passo a passo, o método, da forma que nós criamos coisas, produzimos coisas, a gente pode muito bem ampliar o nosso negócio. Então, vocês estão montando aí um estúdio, montando aí uma oficina, que ela pode crescer. Só que para crescer, vocês precisam compartilhar com equipe, com outras pessoas, os procedimentos para que os produtos continuem saindo com a mesma qualidade, o mesmo estilo, da mesma forma. Por isso que eu estou falando sobre metodologia, por isso que a gente trabalha a metodologia. Então, o que eu estou trabalhando aqui? Com esse esquema aqui, esse hexagrama, por que hexagrama? Porque tem 6 entes e suas ligações, certo? Esses entes eles são todos ligados. E o trabalho é fazer algo para o ser humano. Então, eu estou botando aqui, no nosso caso, que o objeto é uma joia e ele é destinado para o ser humano. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. São seres humanos pensando um objeto que vai ser feito pelos seres humanos para o ser humano. Então, eu preciso conhecer o objeto, ou o processo de fabricação do objeto, os metais, gemas e etc., e conhecer a quem que se destina isso aí. Por isso que se eu mudar aqui o ser humano que vai receber esse objeto, o processo todo muda. Se eu mudar aqui os sistemas produtivos, os materiais, vai mudar também tudo. Por exemplo, as meninas têm aí um alérgico. Então, esse ser humano aqui é o alérgico. Então, isso aqui vai ter que ter uma solução para isso aqui. Então, começa a construir um problema. Ora, ele é alérgico, ó, segunda bolinha aqui. Ou ele faz parte de uma determinada tribo que está relacionada a um comportamento de prazer, de obtenção de prazer. Então, essa tribo, ela obtém o prazer desta maneira e ela é alérgica. Legal. E aí eu começo a tirar da cabeça, isso aqui por isso que eu estou chamando de raciocínio ontológico. Ontológico é a ciência que estuda a existência das coisas. Como que eu comprovo que eu existo? Ou que isso exista? Ou que aquilo existe? Então você começa a criar algo que vai fazer com que a coisa exista. Os seus rabiscos, os desenhos do Carlos, que são maravilhosos. Então você começa a identificar um problema e constrói a outra bolinha aqui. A partir daí, você saiu dessas atividades de análise. Obviamente que isso aqui acontece tudo ao mesmo tempo, tá, pessoal? Isso aqui é só didático, tá? Você saiu dessa fase, ou desse universo de análise e passa a fazer a síntese. Mas espera aí, esse objeto realmente ele tem
a característica que atende quem tem essa prática de prazer? Sim, não, tal. Aí você vai fazendo um raciocínio lógico a partir de informações, de dados, etc., de referências, que ela existe e vai pela lógica. Quer dizer, eu vou fazendo uma construção para chegar a uma inferência, ó, isso está relacionado a isso, aí tem várias técnicas para chegar a algumas conclusões, chama inferência, e aí você fala, legal, eu achei uma solução, que é essa aqui. Certo? Nessa altura, os desenhos já evoluíram, já viraram modelos feitos de cera, de papelão, de que for, e aí você verifica se esse objeto que vocês chegaram, ele está adequado para aquele ser humano. Se tiver, processo fechou. Isso nunca vai acontecer, tá? Sempre tem alguma coisa para ajustar. Certo? O que faz um projeto terminar é a data de entrega. Sempre vai ter alguma coisa para. E se por acaso não fechar, continua. O que foi que aconteceu? Não, o raciocínio ontológico. Não, o problema não foi bem definido. O que seja, vocês podem circular onde for. Certo? Mas a ideia é que um problema de um ser humano tem uma solução, tem a resolução por meio de um objeto. E aí vocês precisam tirar da cabeça e criticar. Certo? Isso aqui vocês só vão encontrar nas minhas aulas e na tese que eu escrevi, tá? Não existe na literatura. Bom, mas para isso eu volto àquilo que eu conversei com vocês no início do curso. Design, ele tem uma ligação com o objeto. Certo? Muitas pessoas dão ao design o conceito restrito, que não está errado, mas é restrito de forma. Isso tem design, porque tem uma forma bonita. Certo? O design pensa a forma também, mas ela é um dos aspectos. O design é quando eu desenho isso. Isso também é um conceito restrito. Precisa do design, do desenho para fazer design. Mas ele é mais amplo. O design mesmo, no conceito mais amplo, ele diz respeito a projeto. Certo? E o projeto, ou o ato de projetar, chama projetualidade, esse universo da projetualidade, tenta encontrar algo, um objeto, que tenha um propósito. Afinal de contas, para que serve isso? Tem quem fala é Gibbonzito. E Poeiro fala que, além disso, a gente tem que falar o seguinte, certo? Mas como foi, ou será usado esse objeto? Eu sei para que ele serve, mas como que ele será usado? Agora, isso que foi feito para alguma coisa e vai ser usado de determinada maneira, precisa ser reproduzido. E aí que aqui, nessa área de reprodução, que entra a oficina de vocês. Porque se você faz uma peça só e não tem necessidade de fazer outra semelhante, igual, parecida, o que seja, isso é um objeto de arte. Certo? É uma obra de arte. Agora, quando você precisa reproduzir ele, eu fiz um, eu preciso fazer outro parecido, semelhante, ou parte de uma coleção que for, vocês precisam reproduzir alguma ideia. E quando entra a reprodução, você começa a deixar de... começa a atender muito mais para a indústria, quer seja ela feita manual ou por máquina, do que a obra-prima. Né? E quem trabalha com joalheria precisa reproduzir, porque senão não ganha dinheiro. Né? Uma ideia que ficou legal, você pode fazer N peças daquela. A não ser que você faça uma e ganhe o dinheiro suficientemente para não precisar fazer outra. Mas mesmo que você faça uma pequena modificação
na segunda peça, mas você vai reproduzir pelo menos parcialmente aquilo que você fez de uma vez. E aí, por isso que entra a história do design. Por isso que você tem que pensar, desenhar, modelar, ter uma matriz, quer queira ela desenhada ou quer queira ela feita em cera, para poder reproduzir. Bom, isso tudo vai gerar algo que tem um formato configurável, quer dizer, com forma, certo? E ele é um produto, por isso se chama produto, que é tangível. Eu posso tocar, posso cheirar, posso sentir o gosto, o que for, e sensível. Eu posso sentir algo por ele, amar, odiar, rejeitar, o que for. Então, este aqui é o trabalho que quem trabalha com design, no sentido amplo, tá? Beleza? Bom, aqui eu trouxe o trabalho aqui de uma Patrícia, mostrando o caminho da ideia, que é um lado dessa linha, para o outro lado, que é o objeto pronto, a joia. Então, a ideia que está aqui nesse campo do raciocínio ontológico, certo? Vai até o objeto, que está aqui nesse campo, que é o objeto. Então, esse caminho, ele trabalha assim. Para você tirar da sua ideia e virar um objeto, você precisa começar com representações. Será que a Patrícia fez? Fez uns desenhos, uns rabiscos. E à medida em que ela foi pensando, criticando isso, ela foi evoluindo. E aí começou a trazer até o próprio objeto aqui em cima. E aqui no meio vocês podem fazer um modelo de cera, pode fazer uma modelagem num computador, num programa que faz 3D. E essa peça aqui, ela está mais ou menos aqui, porque já está usando os objetos, os materiais reais. Porque eu podia fazer isso aqui de papelão, de cera, de massinha, para eu estudar a forma. Ela estaria aqui, mais ou menos. Então, esse processo da ideia até aqui, ela é necessária. E aí, aqui no fim, tem a joia pronta. Já cravada, com os metais, com coral aqui como gema, etc. Então, esse processo, eu estou pedindo para vocês mostrarem qual de vocês. Certo? A partir do estudo de algumas metodologias que já existem. Porque às vezes a gente vai achar que nós estamos fazendo uma coisa mais inédita do mundo. E aí pode ser que alguém já fez. Certo? Então vamos pensar agora sobre joia. Tá? Vamos pensar aqui sobre joia. Função, uso e a reprodução. Certo? Qual é a função da joia? Para que se destina a joia? Eu comecei a pensar sobre isso, eu encontrei isso aqui, ó, adornar, enfeitar, decorar. Pouco se fala de ser útil para alguma coisa. Certo? Por exemplo, um copo é útil. A função dele é muito mais colocar líquido dentro e levar para onde quiser, para a boca, por exemplo, do que enfeitar, adornar. Certo? Aqui vai ter alguns outros possibilidades, por isso que eu coloquei pontinhos aqui. Pode ser simbolizar, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Olha, eu botei esse anel no meu dedo, eu sou casado, sou formado, eu sou de tal organização, sou maçom, etc. Bom, como que vai ser usado? No corpo, como acessório, como objeto de decoração, uma série de formas. E como que ele vai ser reproduzido? Tem dois campos aí. O campo da gema, ou da pedraria, e o campo do metal. Então, se vocês conseguirem entender isso aqui, para o caso de vocês, vocês vão ter condição de fazer um objeto com menos problema, com mais objetividade. E vão poder repetir o processo a hora que vocês quiserem. Certo? Olha só. Aqui eu comecei a
viajar na maionese, tá? Peguei isso aqui, ó. Para quê? Então, veja, adornar. Design é desígnio, é a destinação, é a essência, é o propósito. Afinal de contas, para que serve uma joia? Então, eu fui ver o que é adornar. Ó, enfeitar, adornar, vem de decorare. De cor, tá vendo? É enfeitar. Certo? Aí eu falei, peraí, adorno. O que tem a ver adorno com adornar? Ó? Preparar, eu vi preparar, enfeitar, adequar, né? Ornar. Bom, mas eu vi uma palavra aqui, decorar. Pô, decorar, mas decorar é tão feio. Sim, mas tem a ver. Aí eu fui ver o que significa decorar. Então, decorar, a gente pode entender ele como guardar na memória. Mas por que decorar é guardar na memória? Porque antigamente as pessoas acreditavam que era o coração que guardavam as coisas. Por isso que vem de decor, do coração. Então, o decorar era guardar. Aonde? No coração. Certo? Tá aqui, ó, decor. Só que, com o passar do tempo, nós começamos a simbolizar o coração como somente a sede da afetividade. E não mais da inteligência, da memória. Né? A memória começou a passar para a mente, né? O cérebro. Bom, o outro é enfeitar. Isso é um sentido muito interessante que vai ter ligação com esses dois aqui. Enfeitar vem do affectare, certo? Que é afetar. Só que nós traduzimos afetar como uma coisa ruim. Mas Spinoza, Deleuze, fala que tem uma diferença de affectio, de affectus, certo? Affecto é de afeição, que é inferir, tocar, introduzir, e o outro é afeto, uma relação de amor, de carinho, daquilo que faz com que a gente tenha algo positivo, que nos coloca em alegria para a vida. Então, o enfeitar significa colocar afeto. Olha só que interessante que eu estou trabalhando aqui. Para que serve uma joia? Para adornar, para decorar, para enfeitar. Então, se eu estou fazendo isso, se eu estou fazendo um objeto, eu tenho que ligar em coração isso aqui, ó, tá vendo? A mente precisa ser tocada, o sentimento também. Então, nós tomamos uma decisão, uma relação com a joia, com o adorno, com a decoração, com o efeito, tanto pela lógica quanto pela afetividade. Então, vocês estão fazendo um objeto importante aí. Né? E aí, dentro da tese que eu trabalhei, eu comecei a fazer uma relação entre... deixa eu ajeitar aqui, que uma coisa que saiu do... Agoniado aqui, o que acontece? Essa tabela aqui que eu fiz, ela coloca as dimensões física, objetiva e simbólica do ser humano. Certo? Deixa eu tirar aqui que eu acabei. O que tem aqui? São os elementos que tocam. Então, veja só, nós temos a gema, a pedraria e o metal, ela está no campo físico. Certo? Então, esse objeto físico que vocês fazem, ele vai ter uma influência objetiva. Eu vou tomar uma decisão racional sobre a joia e vou tomar uma decisão também simbólica sobre a joia. Certo? Qual é a decisão objetiva? Eu posso ligar, por exemplo, a aliança como um anel de noivado.
Certo? Quando eu falo assim, eu quero um anel de noivado, é porque eu tenho isso na minha razão, é lógico isso. Então, o anel de noivado tem certas características que o determinam que é anel de noivado, não é outro trabalho. Por exemplo, eu vou comprar um anel porque eu sei que eu quero enfeitar meu dedo, uma pulseira para enfeitar o pulso, certo? Eu vou escolher ouro, prata, o que for, por uma decisão racional. Eu sei que o ouro é amarelo, a prata é branca e outros metais de outra cor, quando eu faço mistura também. Ó, e a aliança é a diferença do anel de noivado. Isso tudo é decisão racional. Eu escolho isso por uma lógica. Estou escolhendo uma aliança porque eu vou casar. E a aliança não tem uma pedra em destaque como um anel de noivado. Eu vou botar um anel porque é para o dedo. Se fosse para um pulso, eu colocaria uma pulseira. Eu estou falando isso assim, bobamente, porém, nossa cabeça funciona assim. Bom, mas aí eu também tomo decisões simbólicas no campo afetivo. Eu falo, eu gosto mais dessa do que da pior. O que é a afetividade? O sentir. É tudo aquilo que não representa nada. Quando eu saio viajando e vou para um local e volto de lá dizendo, que lugar, foi maravilhosa a minha viagem. Mas por que foi maravilhosa? Eu não sei. Só indo lá para ver. Isso que eu não consigo expressar por palavras, né, por outro meio, só sei sentindo, é o campo do sentimento, é o campo simbólico. Então a joia, ela tem um campo simbólico enorme. E aí, quem tem uma habilidade para a arte vai conseguir colocar ali pela intuição os elementos mais adequados para isso. Bom, a parte física, ela tem que existir para tocar os sentidos, tá? Visão, audição, paladar, tato e olfato. E aí, quando eu toco os sentidos, eu ativo tanto a mente, por uma lógica, quanto o coração, se é que é no coração, a alma, essa coisa extramaterial. Certo? Então, quando vocês estão fazendo uma obra dessa aí, uma peça que vai ser reproduzida, que tem esse ou aquele formato, essa aquela cor, essa aquela textura, vocês precisam levar em consideração isso aí. Olha, e o que acontece? Quando vocês trabalham com um material, aí eu entro na oficina de vocês, vai ter gema ou pedraria com metal. Então, o que vai acontecer? Que vocês entram em dois campos. Vai ter uma série de gemas, pode ter várias, uma, duas ou nenhuma, vai ter metal, esse, aquele outro, e cada elemento desse material, quer queira gema, quer queira metal, vai ter um formato, vai ter cor e suas matizes, vai propagar a luz, né? Por isso ela vai ser opaca, translúcida ou transparente, vai ter um determinado brilho, vai refletir ou não a luz, ela vai ter um determinado padrão visual, ela é toda homogênea, ou tem um determinado desenho, como olho de gato, o que seja. Tem textura, que eu sinto que o meu tato é lisa ou tem outra reentrância, e pode ter gravuras, né, palavra, desenho. Então, esses aqui, você vai precisar trabalhar em cada elemento que depois você vai compor de uma forma harmônica, de uma forma em contraste, de uma forma bonita, que tem um sentido. Certo? É como uma música. Você tem o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, separados, e quando você junta, vira uma melodia. Só que as notas separadas não têm a mesma força delas juntas. Então vocês vão trabalhar isso. Então vou pegar todos esses efeitos aqui, de cada um dos elementos, e compor para fazer um objeto. Por isso que aqui tem esses campos aqui, ó.
Eles acontecem horas separadas, horas juntas, certo? E a oficina de vocês vai poder produzir até certo ponto algumas coisas. A princípio, quando eu trabalho com a orivesaria, eu vou trabalhar neste campo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um metal, nobre, não nobre, ligas, se for, vou fazer duas coisas, fundir ou fazer uma conformação mecânica. E a partir daí eu vou ou engastar, fazer a cravação, ou gravar, ou dar os acabamentos. Por isso que aqui esse campo encontra com esse campo aqui. Se eu vou entrar com a gema ou pedraria, eles podem ser naturais, orgânicas, e vai embora por aí. E isso vai precisar ter uma lapidação e ou tratamentos que vai, em algum momento, se juntar com metal para virar uma joia. Então, por isso que esses campos se encontram aqui. Tem horas que eles são sozinhos, tem horas que eles fazem juntos, separados. Então, quando vocês forem reproduzir, vocês vão ter que passar por isso. Então, o que eu estou sugerindo, solicitando no exercício de vocês, é que vocês façam o processo a partir daqui. Olha, eu tenho este metal aqui, eu trabalho com esse metal, esse tipo de metal, platina, ouro, o que seja, certo? E aí eu vou ter que fazer fundição e conformação mecânica. Eu posso fazer até esse tipo de fundição, eu posso fazer até esse tipo de conformação mecânica, porque eu conheço essa técnica, é isso aí. Então, aqui eu limito o meu universo projetual. Certo? Ah, eu não vou fazer nenhum tipo de cravação. Beleza. Então, o seu processo está só do lado de cá. Não, vou precisar de gema. Aí eu tenho que entrar nesse campo aqui. Certo? Então, essa parte aqui é a parte da reprodução. Aí, pessoal, entra a galera de criação. Quem começou com essa história foi um cara chamado Graham Wallace. Certo? Ele trabalhava isso aqui, ó. Ele falou que para você pensar uma coisa, você tinha que ter 4 etapas. Olha só, ele morreu em 1932, tá? Ele pensou isso no século XIX. Então, precisa se preparar, definir, observar, estudar a questão, que é a atividade de análise, que eu coloco lá, incubar, deixar surgir que é um processo interno, né, que é um processo para o raciocínio ontológico, e vem a iluminação. Aparece uma ideia. Certo? E aí você vai testar, para ver se funciona. Que é a atividade de síntese. Aqui, e aqui a atividade de avaliação. O IDO, que fez Design Thinking, ele treinou o pessoal do Centro de Design do Paraná, que eu recebi o treinamento deles. Então, o Centro de Design do Paraná pegou 1, 2, 3, 4 formas de projetar e escolheu pedaços dela, metodologias, né, para fazer o projeto deles. O Roberto Alibe, que é um brasileiro, ele identifica o problema, se prepara, incuba, aquece, ilumina, elabora e verifica. Certo? Mike Baster, que é um trabalho que o aluno fez aí, ele é um europeu que fez a escola de aí ele inspira inicialmente, prepara, incuba, ilumina e verifica. Tom Kelly, que é do IDEO, que fez Design 5, ele observa as pessoas, ó. O foco dele é comportamental. É totalmente diferente. Aí, a partir de olhar as pessoas, ele identifica novas ideias, novos conceitos, prepara os protótipos e bota para vender. Esse outro aqui, Argadon e Sutton, começa a encontrar ideia, colecionar ideias. Guarda lá no bloquinho, no sketch, e depois pega as ideias melhor e vão transformá-la até chegar numa ideia promissora. Certo? Esse aqui é do Chaves. Investiga, delimita o problema, sistematiza, vai acumulando dados, pesquisando, identifica a estratégia geral de intervenção, faz programas particulares, que é incubação, ideação, e verifica.
certo? Peon, que é o nome de uma mulher que não é mulher, foi só para esconder. Ela problematiza, elimina o problema, gera alternativas e depois verifica. Certo? Então, vocês podem ver quantos processos que tem para passar da ideia até o objeto final. E, a princípio, vai sempre ter isso aqui, ó. Vão fazer algo que vai ser para um propósito, que ele vai ser usado de alguma maneira, precisa ser reproduzido. E que tem uma essência material. Ficou aparecendo na minha cabeça o tempo todo. Bom, e por isso que eu falei para vocês, ele está no campo conceitual, né? Porque nós da academia começamos a tentar olhar os outros e nós também projetando para tentar entender o que acontece, como é que os designers pensam, esse é o nome do livro do Lanço, Brian Lança, e aí a gente vai tentando mapear. Então, o que eu estou pedindo para vocês é que vocês peguem o que vocês fizerem e pensem, como que eu pensei isso? Né? Como que seria a metodologia disso? Será que a metodologia de outros desses não poderia produzir um efeito, um objeto de uma qualidade mais aprofundada, mais detalhado, mais esmiuçado? Eu não poderia evoluir o que eu propus ou criticar a partir de uma tentativa de fazer desenvolver uma dessas metodologias? Então, é isso que eu estou provocando vocês, tá? Para que vocês façam uma crítica à hipótese projetual de vocês, tentando seguir, ou parte, ou misturando, o que vocês acharem, mas tentando trazer para o campo da expressão, da racionalidade, da abstração, qual a metodologia que vocês usaram, ou vão usar para fazer. Se vocês pegarem uma metodologia dessa aí e refizer o trabalho, não jogue o trabalho inicial fora. Ele vai servir para vocês avaliarem o que aconteceu a partir do uso de uma determinada metodologia. Experimento. Certo? Aí depois na vida vocês optam pelo aquilo que vocês acharem melhor. Tá bem? Falei bastante, gostaria de saber de vocês, ouvir vocês. E aí? O que vocês acharam dessa fala? Eu queria dizer que eu gostei dessa reflexão e eu achei bem complexo, na verdade. Eu imaginei que a gente ia aprender sobre o processo, mas eu não imaginava que tinham tantos caminhos e que ele não era linear, que ele pode se entrelaçar, pode voltar para uma etapa, depois pular duas. Então, eu achei bem interessante. Legal, boa percepção sua. É porque nossa cabeça não é em linha, entendeu, Ana? Não pensamos assim. Nosso processamento não é binário na cabeça. Eu costumo falar que é multinário. Ele não é por 0 e 1, ele faz as sinapses, né? Então, de repente, você pode ter uma solução pronta, mas aí você vai fazer o processo todo de trás para frente, ou cruzar aquilo ali tudo. Por que não? Sabe, Ana, alguns alunos ficavam com medo, que muitas vezes eles falavam do conceito quando ia entregar o trabalho. Professor, você não vai me dar uma nota ruim porque o conceito a gente fala no começo, não é isso que todo mundo ensina? Eu falei, claro que não. Você pode ter uma ideia inicial, pode ter um conceito hipotético, mas muitas vezes só tem certeza do problema que você resolveu depois que você resolve, entendeu, Ana? Uhum. Então, olha, para você ter ideia, eu já apresentei trabalho para clientes de marca que eles lá, quando eu apresentei, eles começaram a ver coisas que eu não tinha visto. Você sabe o que eu fiz? Eu incorporei a percepção dos clientes como conceito.
Qual é o problema? Eu não sou Deus, não consigo ver tudo. Né? O outro viu uma coisa que eu não vi, no meu próprio trabalho. Vou incorporar, por que não? Certo? E outra coisa, muitas vezes, em contato com o cliente para fazer as coisas, eu saía de lá com a criação pronta, não feita por mim, por eles. Como eu tenho esses métodos todinho, eu ia anotando tudo esquematicamente, certo? Como eles não têm isso ordenado, eu chegava e ordenava. E aí trazia uma proposta, simplesmente era o ordenamento das ideias deles. Ah, que ideia genial! Eles que fizeram, entendeu? Sim, até porque quando a gente está dentro do problema, a gente não consegue enxergar o todo. Quando a gente está de fora, por isso que a gente dá muito conselho para os outros, né? Mas os nossos problemas a gente às vezes não vê a solução. Então, por isso que eu estou tentando trazer um amadurecimento de autocrítica, mas metodológica, entendeu? Critiquem o trabalho de vocês. Por isso que eu falei, por mais que eu fale alguma coisa, eu falo da minha percepção. Quem tem que fazer a crítica do trabalho de vocês são vocês mesmos. Porque quando sair da universidade, vocês vão fazer o quê? Vai chamar alguém para criticar o trabalho? Não vai ter mais professor lá. Quando você cria um objeto, né, faz uma criação de alguma coisa, de uma proposta de uma joia, de alguma coisa, você vai perceber que tem desafios, às vezes tem alguma coisa, alguns empecilhos no meio do caminho, né, que você tem que procurar a solução, e às vezes quando você apresenta aquele projeto para alguém, outra pessoa que não tem, às vezes não tem nada a ver, pode te dar uma solução sem querer e você pode absorver isso. Exatamente, cara. Por isso que vocês precisam experimentar metodologias, entendeu? Porque você pode incluir no seu processo uma teste de percepção de pessoas que não estão envolvidas e saber como coletar essas informações para interferir positivamente naquilo que você está fazendo. Ótimo. Eu tenho feito isso aí de chamar o pessoal para projetar a cidade inteira. E eu chamo pessoas que às vezes não sabem nem ler e escrever. Eles dão ideias geniais. O trabalho que a gente fez aqui em Terra Vermelha, né, o seu Zezinho, que até ele faleceu, Deus o tenha, nós estávamos buscando uma solução, porque o problema que a gente identificou lá trabalhando era que quem passa na BR, na Rodossol, indo para Guarapari, de Vila Velha para Guarapari, não quer nem saber do que tem do lado direito. Não entra ali de jeito nenhum, a não ser que tiver alguma coisa muito importante. Então, um dos problemas que nós identificamos que o bairro tinha determinada percepção era porque as pessoas não entravam ali. Mas por que não entra? Medo. Medo de ser atacado, de qualquer coisa. E uma das coisas que faz medo é que você se perde muito facilmente ali. Então, vamos criar um sistema de entrar e sair daqui com mais facilidade? Vamos. Aí, como que a gente faz? Não, a gente tem que encontrar aí alguns caminhos que dê para passar pela região toda. E conversando isso com as pessoas numa oficina, tá? E aí, seu Zezinho falou, eu sei como fazer isso. Mas como, seu Zezinho? Não, é porque eu tenho uma bicicleta de som e eu rodo isso aqui tudinho e tem uns caminhos que são mais fáceis. Ah, é? Entrei no carro. Aí botamos ele no carro, ligamos uma câmera na frente do carro, né, no para-brisa, e fomos fazendo. E aí nós conseguimos achar caminhos que faziam assim, ó, e cruzavam o bairro todinho. E a partir disso nós desenvolvemos um projeto daquela região. Entendeu, Carlos? Mas por quê? Porque dentro da nossa metodologia permitia isso, estava incluído isso. Né? Um dos problemas do mundo da joia é que quem projeta a joia acaba incorporando o artista e se fecha, certo? Ninguém mexe na minha obra, ninguém pode fazer nada disso. Eu sou o gênio.
Aí perde a oportunidade de ter um monte de ideias, né? De ter uma pluralidade maior. Outra coisa, a IDO, sabe o que ele faz? Ele dá o produto para o cliente usar. Por exemplo, eles foram convidados para fazer uma proposta de um carrinho de supermercado. Eles fizeram um projeto de um carrinho e botaram no supermercado. E pediram às pessoas para usar. E aí eles tinham um carrinho lá que as pessoas chegavam e botavam um post-it, um papelzinho colado, dizendo: ele é muito alto, ele é duro, ele não cabe tudo. As coisas caem, as pessoas iam botando todas as opiniões que tinham sobre aquilo. Aí depois eles pegaram o carrinho cheio de opinião e fizeram um objeto perfeito. Quer dizer, muito bom. Como é que faz isso? Metodologia de design thinking, é IDEO. Foco no usuário. Entendeu? Agora, você só pode fazer isso se você entender o design de joia como projeto de um produto para ser industrializado, para ser reproduzido, mesmo que for de forma artesanal, que vai servir para alguém. Você vê? Para que serve isso? Como que a pessoa vai usar? E vai ser feito no meu estúdio. É essa reflexão que eu estou chamando para vocês fazerem durante esse período de recesso, em cima do projeto de vocês. Certo? Agora, isso não elimina a intuição, não, muito pelo contrário. A carga intuitiva é enorme. Só que você vai fazer isso de uma forma sistemática, entendendo o que está fazendo, consciente do que está fazendo, para que você possa reproduzir várias vezes o mesmo processo. A oportunidade é essa, a gente está em sala de aula para aprender isso, entendeu? Exercitar. E eu me surpreendo, porque eu vejo tantas coisas inovadoras que não tem livro que tem. Então, essas experiências que eu faço em sala de aula ajudam a eu aprender bastante também. Então, e é legal, porque não é uma coisa rígida, é experimental. Né? E aí você vai encontrar aí muita gente mesmo que registra as metodologias. Certo? Qual seria a metodologia do ateliê do Carlos? Qual a metodologia da Ana e da Luana? Qual é a metodologia de Samuel e Companhia Limitada? Né? E a ideia é essa. E como que essa metodologia pode interferir nesse objeto que eu propus? Tá? Esse que é o desafio. Beleza? Luana? Beleza. O que você achou disso? Samuel, o que você achou disso? Achei muito bom. Acho que eu tinha visto isso, mas foi bem legal de se ver. Bom, utilize. Utilizando, a gente vai internalizando as ideias, os conceitos. Luana? Será que ela está aí? Eu tô aí, professor, só porque eu não tenho o que falar, eu prefiro ficar quietinha. Mas está bem para você? Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu prestei atenção e tá tudo bem. Então tá bom. Então, pessoal, eu quero... Pois não, Carlos. Não, é só para comentar sobre, igual cada um da gente, de nós, né, que vamos fazer um projeto diferente, cada um vai ter a sua metodologia, né? Vai aplicar uma metodologia diferente. Talvez até igual, mas com alguns nuances diferentes um pouco. E eu queria fazer um comentário a respeito do Ana, daquela coleira, né, e daquela pulseira. Uma vez eu fui a uma festa
e eu vi uma moça com mais ou menos semelhante a isso. Tinha uma pulseira no punho, tipo um bracelete, né? No punho, com uma correntezinha anexada, e no tornozelo também uma tornozeleira, e a corrente ligava o tornozelo ao punho. Eu achei interessante. Aí eu vi o projeto daí eu lembrei desse episódio que eu vivi. Carlos, obrigado. Sabe o que me ocorreu agora? Existe joalheria para cachorro? Sim, Então, olha que público maravilhoso. Cachorro, gato nunca vai ficar pobre. Gato e cachorro não fica pobre nunca. Né? Gato, cachorro e papagaio. É uma temática de um TCC show de bola. Joia para cachorro. Inclusive, quando que eu fiz a matéria de desenvolvimento empresarial, um dos nossos projetos, meu e do parceiro de dupla minha, foi joia, o nome era Joias Pet, que era joias feitas para pets. Legal, legal, legal. Isso aí. Então, só que o pet, nesse sentido, ele é uma extensão do seu dono. Né? Então, quando você pensa o cachorro nunca vai bater na sua porta para comprar uma joia. Quem vai comprar é o humano que tem o animal como sua posse. Sim, é o amor pelo animal que produz Você faz a joia para o cachorro, mas o mimo para o cachorro, né? Ou para o gato. Aí. Legal, essas reflexões são bacanas para pensar as coisas. Bom, então, pessoal, eu gostaria de liberar vocês para trabalharem, fazer as coisas. Peço que entreguem as coisas sempre que puder na data. E produzam, porque vocês estão vendo que o processo é etapa por etapa, e a gente está usando o que vocês estão fazendo para poder conversar e evoluir. Tá bom? Desejo a todos aí boas festas aí, né, de fim de ano. Né? Quem acredita, Feliz Natal, e que 2022 seja melhor do que 2021. Né? Apesar de 2021, para mim, foi muito bom. Né? Então, encontrando vocês aqui, acho que isso foi legal. E vocês podem me chamar a qualquer momento, tá? Eu respondo pelo WhatsApp logo que puder. Tá? combinado, professor. Muito obrigada essa metade de semestre. A gente com certeza vai continuar aí nesse ritmo no ano que vem. E só tenho a agradecer ao senhor e todos os colegas também. Muito obrigada. E a Luana, que é minha dupla, a gente está aprendendo bastante juntas, né? Ai, queria desejar boas festas para todo mundo, agradecer a Ana por ser uma dupla excelente. Tá bom. Até logo, então, pessoal.